Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma resolução do professor Eric, do curso Triale, da prova SPSEC 2022-2023. Uma questão que trata sobre radioatividade, traz o contexto para nós do acidente nuclear da usina de Chernobyl e tem algumas informações que vão ser importantes para a gente, tá? No caso, as informações é a data do acidente, 26 de abril de 1986, no caso o ano, e ele fala que um dos materiais radiativos perigosos que nós tínhamos lá era o césio-137, cuja meia-vida é de 30 anos aproximadamente. Então, eu já destaquei aqui no texto o que nós iremos precisar para resolver essa questão. Vamos julgar os itens. O primeiro item diz que o percentual de césio que permanecia na usina no dia 26 de abril de 2022, então observa que ele está trazendo uma data de 1986 até 2022 de 36 anos depois do acidente. Tá? Em relação à quantidade presente no momento da explosão, desconsiderando perdas de materiais não relacionados ao decaimento radioativo, era de aproximadamente 43%. Aqui nós temos um item caprichado, né? Um item talvez dos mais complicados que foi cobrado na prova desse ano. Porque é um exercício de meia-vida, só que ele não dá um tempo exato de meia-vida. A meia-vida é 30 anos e ele me deu um tempo de 36 anos. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer vai ser calcular uma regra de 3. Nós sabemos que a cada 30 anos, isso corresponde ao período de uma meia-vida. E como eu disse, não foi dado um valor exato, né? Passou-se 36 anos desde esse acidente. Então, nós vamos ter um valor de x meia-vida, tá? E aí podemos resolver essa regra de 3 e nós vamos descobrir que passou-se, na verdade, 1,2 meia-vida. Bem, e após esse tempo de 1,62 vidas, será que vai restar 43%? E aí nós vamos ter que lembrar de uma fórmula de meia-vida que é o seguinte: a gente pega a quantidade que a gente tem do nosso material radioativo e a gente divide ela por 2 elevado ao número de meia-vida. Bem, esse exercício ele está trabalhando com a gente com porcentagem. Então, a quantidade inicial a gente vai considerar como 100%. E aí a gente vai ter que dividir por 2 elevado ao número de meia-vida, que é 1,2. A gente só tem que resolver essa conta, né? Talvez não seja uma conta assim tão trivial. E qual que vai ser a estratégia para resolver, né? Acho que a grande dificuldade aqui é justamente resolver essa questão do 2 elevado a 1,2. Bem, primeiro passo, eu vou fazer o seguinte. 1,2 é a mesma coisa que 6 quintos. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 elevado a 6 dividido por 5. 2, tá? Elevado a 6 quintos. Isso aqui nós podemos reescrever de uma outra forma, né? A gente pode falar que é a raiz quinta de 2 elevado a sexta. Certo? E aí nós vamos adotar uma outra estratégia aqui, ó. Nós temos uma raiz quinta. Lembrando que 2 elevado a 6 é 2 à quinta vezes 2 elevado a 1. Tá? A raiz quinta de 2 à quinta é 2. E a raiz quinta de 2 elevado a 1 a gente não sabe, ou na verdade a gente sabe. Por quê? Porque o exercício deu esse valor para a gente. Tá? A raiz quinta de 2 é 1,15. Ou seja, nós vamos fazer 2 vezes 1,15. Tá? Isso aqui vai me dar como resposta, então, 2,3. E aí, finalmente, a gente vai poder resolver a nossa conta aqui. Nós teremos 100 dividido por 2,3. E ao resolvermos essa conta, deixa eu procurar o valor aqui, nós chegaremos ao valor de 43,48%. Com isso, a gente confirma que o item 1 está correto, né? Aproximadamente 43%. Perfeito. Esse item era bem complicado. Para compensar esse item que era mais complicado, agora a gente traz 2 itens mais fáceis, que você só precisa saber o conceito. Porque o item 2, ele diz que o decaimento de um átomo de césio 137
formando o bário 137, evidencia a emissão de uma partícula alfa. Partícula alfa é aquela formada por 2 prótons e 2 nêutrons, que tem número de massa 4, que é a parte de cima, e número atômico 2. Quando o elemento emite alfa, o número de cima cai para 2 e o de baixo cai em 4, né? E o número de baixo, que é o número de massa, cairia em 2. E não é isso que a gente percebeu, né? A gente percebeu o número de massa ficando igual e o número atômico aumentando em 1. Então, esse item está completamente errado, certo? Na verdade, quem está atento aí vai perceber que essa mudança é uma mudança decorrente de uma emissão beta. Tá? A emissão beta ela mantém o número de massa e aumenta em 1 o número atômico. No item 3, ele diz para a gente: quando uma partícula beta é emitida, o número atômico aumenta em 1 unidade. Acabei de comentar isso. Correto, tá? Então, ó, se fosse até a vírgula aqui, tá correto. Vamos ver se surge algum problema depois. Pois surge um novo próton da decomposição de um nêutron presente no núcleo, porém o número de massa A não se altera. Correto, galera. O que é a emissão beta? O beta ele sai do nêutron que está no núcleo. Tá? O nêutron emite um beta e esse nêutron acaba, após a emissão beta, né, após a emissão do elétron, se transformando em um próton, que foi o que ele comentou. E como nêutron e próton têm a mesma massa, a massa não se altera. Item 3, perfeito, correto. E para finalizarmos, nós temos outro item teórico, que é o item 4, que diz que a radiação gama emitida por um átomo de césio-137 permanece no organismo humano por um período de meia-vida semelhante ao de um radioisótopo. E aqui nós temos um tópico interessante. Quando o material ele é exposto à radiação, ele não torna-se radioativo. Tá? Então é errado falar que uma pessoa foi exposta à radiação gama, ela vai passar a emitir radiação gama. Falso. Tá? O perigo surge se a pessoa entra em contato com um material que tem a radiação gama e aí esse material acaba permanecendo em contato com a pessoa, né? Então a pessoa vai estar transportando material radioativo. Mas agora, se ela ficar somente exposta à radiação, ela não se torna radioativa, tá? Então, esse item está errado. Logo, sobrou para a gente como correto o item 1 e o item 3, o que leva a gente a marcar a alternativa B. Fechamos, galera.